Esse é o vídeo de suporte 2 de 2, referente à aula 6, Reações envolvendo bases e nucleófilos, parte 2, da disciplina PQI 535, Mecanismos de Reações Orgânicas, do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica da Universidade Federal de Lavras. Então, continuando nos aspectos relativos às reações de eliminação, agora a gente vai olhar qual que é o efeito que os orbitais têm em uma reação de eliminação. Vamos olhar aqui esse exemplo. Ó. Então a gente tem aqui uma cadeia carbônica, 3 átomos de carbono, conectado a um grupo abandonador. Quando a gente coloca terc-butóxido de sódio em terc-butanol para reagir com esse composto, dois produtos são possíveis. O primeiro deles, o íon terc-butóxido, pode usar o par de elétrons para se acoplar ao carbono 1, formando a ligação oxigênio-carbono, ao mesmo tempo que o grupo abandonador vai embora. Do mesmo jeito, essa base, enquanto aqui o oxigênio atuou como nucleófilo, ela também pode atuar como uma base. Se ela remover o hidrogênio que está no carbono vizinho, ao mesmo tempo que se forma uma dupla e o grupo abandonador vai embora. Isso dá origem ao alceno. Na graduação, nós vimos que bases impedidas desse jeito aqui tendem a favorecer eliminação. Nós estudamos isso lá durante a sua graduação em Química Orgânica 2. Só que vamos olhar aqui um detalhe. Quando esse grupo abandonador, que você está vendo aqui no carbono, é um átomo de bromo, 10% do seu produto, quando você usa essa base, é SN2. 90% é produto de eliminação. Quando o seu grupo abandonador é um tosilato, isso daqui TS é de tosilato, é aquele oxigênio unido ao enxofre, com duas duplas ligações enxofre-oxigênio, um anel aromático, ou seja, é um bom grupo abandonador. Mas quando é esse tosilato, grupo abandonador, mesmo com essa base impedida, que tem dificuldade para se linearizar, 95% do produto é substituição e só 5% é eliminação. Agora isso daqui contraria um pouco o que a gente estava conversando até agora. Como que uma base impedida desse jeito consegue fazer essa reação de substituição com tanto rendimento? Tem que ter algum fator aqui que está explicando por que essa base prefere tanto se ligar aqui fazendo uma substituição nucleofílica quando o grupo abandonador é um tosilato, do que no outro caso. Quando aqui o grupo abandonador é um átomo de bromo, agora a eliminação é favorecida. O que está acontecendo? O que explica isso? Pessoal, quando o átomo de bromo é o grupo abandonador, vamos pensar aqui, ó, essa ligação carbono-bromo é uma ligação que sim é polarizada na direção do átomo de bromo, mas o bromo não é um átomo campeão de eletronegatividade. Como consequência, esse dipolo elétrico tem sim uma carga positiva aqui, mas essa carga positiva não é tão grande. Portanto, se existir uma base que tem dificuldade espacial para se aproximar desse orbital antiligante, isso vai acabar não acontecendo, porque eu não tenho uma atração eletrostática tão grande que faça uma base se aproximar para querer interagir com esse orbital sigma antiligante que está nessa posição. Principalmente se houver dificuldade em linearizar com esse orbital que você está vendo aqui. Só que ao mesmo tempo, esse orbital sigma antiligante em uma ligação carbono-bromo, ele é baixo em energia. É fácil para um par de elétrons interagir com isso daqui. E olha se eu tiver no carbono vizinho uma ligação carbono-hidrogênio. Esse par de elétrons ele já está interagindo com esse orbital sigma antiligante. Esse par de elétrons já tem um nível de energia suficiente para interagir parcialmente com esse orbital antiligante, já que ele é baixo em energia. É fácil acessar esse orbital sigma antiligante. Resultado, se você coloca uma base próximo desse sistema, esse par de elétrons já está interagindo aqui. Se o par de elétrons já está indo na direção desse orbital sigma antiligante, esse hidrogênio está ficando mais ácido. Como consequência, a base acaba capturando esse hidrogênio de uma vez e finalizando essa interação que já estava ocorrendo internamente. Esse par de elétrons vai de uma vez, então, na direção desse sigma antiligante e forma a dupla carbono-carbono, ao mesmo tempo que o bromo sai como grupo abandonador. Olha porque eu tenho um grande rendimento de eliminação quando o bromo
é o átomo que vai se comportar como grupo abandonador. Pouquíssimo produto de substituição eu tenho quando a base é o terquibutóxido de sódio. Mas olha quando a situação não é essa daqui da esquerda. Quando a situação é essa daqui. O átomo de oxigênio do tosilato é um átomo muito eletronegativo. Então nós sabemos que ele polariza muito essa ligação carbono-oxigênio, criando aqui um grande foco de carga positiva. Agora, pessoal, eu tenho aqui uma carga positiva tão grande que vai ser quase impossível essa carga negativa não enxergar. Como consequência, a interação eletrostática aqui é tão forte que acaba aproximando essa carga negativa dessa carga positiva o suficiente para que esses dois se acoplem, vençam o impedimento estérico e então leve à formação dos produtos de substituição. Então, um detalhe que você está aprendendo agora na pós-graduação é o seguinte: você quer favorecer os produtos de eliminação? Tudo bem, ok, impedimento estérico atrapalha substituição e você vai favorecer a eliminação. Mas não é só isso. Tem situações onde nem o impedimento estérico vai ser capaz de impedir uma substituição nucleofílica. Então, se você quer favorecer a eliminação, você tem que usar grupos abandonadores que não sejam eletronegativos. Grupos abandonadores que não polarizem essa ligação a ponto de criar um grande foco de carga positiva para que a base acabe se comportando como nucleófilo e queira interagir com esse orbital. Então você tem que escolher os grupos abandonadores menos eletronegativos, como por exemplo bromo, iodo, cloro. Se você quer favorecer substituição, então aí você usa grupos abandonadores que tenham átomos eletronegativos e criem nesse carbono uma grande carga positiva. A sua base vai acabar se aproximando desse carbono e, como consequência, vai acabar atuando como um nucleófilo. Essa é outra maneira de também direcionar reações, se você quiser que ocorra por substituição ou se você quiser que ocorra no laboratório por eliminação. Então nós já vimos aí vários fatores até agora, como por exemplo temperatura, estrutura de substrato, estrutura de base, mas agora você está vendo que quem é o seu grupo abandonador vai influenciar muito. Isso mostra aqui, eu estou mostrando aqui como que as interações orbitalares ajudam ou a favorecer a eliminação ou a favorecer a substituição. Um outro tipo de eliminação, que é chamada de eliminação E1CB, que vem de conjugated base, do inglês, base conjugada, é eliminação que ocorre, por exemplo, na condensação aldólica, um tipo de reação que você vai ver muito quando você fizer a disciplina de síntese orgânica. Quando esse composto aqui, um aldol, é colocado em meio básico, esse hidrogênio que está aqui, ele é um hidrogênio ácido. Por que ele é um hidrogênio ácido? Se ele for removido por uma base, a base vai remover, vai formar uma ligação oxigênio-hidrogênio, quebra-se a ligação carbono-hidrogênio, o par de elétrons vai na direção desse carbono, formando um carbânio. Só que esse par de elétrons está vizinho a uma dupla ligação carbono-oxigênio, uma carbonila. Isso quer dizer que esse par de elétrons pode se estabilizar por ressonância com essa carbonila que está posicionado aqui à nossa direita. Numa segunda etapa, o que acaba acontecendo é que esse par de elétrons desse carbânio forma uma dupla ligação carbono-carbono, ao mesmo tempo que o íon H-, esse grupo OH desse álcool, sai como grupo abandonador. Está vendo aqui essa ligação oxigênio-carbono? Ela se desconecta e o oxigênio leva embora o par de elétrons que mantinha ele ligado a esse carbono. Esse é um dos poucos momentos onde um oxigênio se comporta como grupo abandonador com carga negativa, na forma de íon hidróxido. O que explica, o que governa essa reação, não é o fato disso daqui ser um grupo abandonador, até porque ele não é um bom grupo abandonador. É porque o que fica para trás é o que a gente chama de uma carbonila alfa-beta insaturada. Esse sistema aqui é muito estável por ressonância. É a estabilidade desse sistema que governa a saída desse grupo abandonador ruim. É por isso que essa reação acaba se processando até o final, para formar essa carbonila alfa-beta insaturada. É comum que muitos livros já mostrem a remoção desse hidrogênio, esse par de elétrons já vem aqui, já forma uma dupla, simultaneamente a saída do grupo abandonador. Mas isso é só um atalho de representação. O correto é mostrar cada uma dessas etapas, a passagem pela formação dessa base conjugada, que se estabiliza por ressonância,
e, por fim, a saída do grupo abandonador. Porque é errado eu já pegar esse hidrogênio, o par de elétrons já vir aqui, já formar uma dupla e expulsar o grupo OH-. Pessoal, não pode fazer isso, porque quando você faz um mecanismo mostrando a remoção desse hidrogênio e imediatamente a formação da dupla, como se fosse uma eliminação E2, ou seja, remoção do hidrogênio, antiperiplanar ao grupo de saída, formação de dupla e saída do grupo abandonador. Você está dizendo que a base vai remover o hidrogênio e esse par de elétrons vai acessar o orbital sigma antiligante da ligação carbono-oxigênio. Mas olha o que você tem aqui à direita, um orbital π antiligante. Aqui eu tenho o orbital sigma antiligante. Nós já sabemos que o orbital π antiligante é mais baixo em energia e mais fácil de acessar do que o sigma antiligante. Resultado, quando uma base remover esse hidrogênio, o par de elétrons ele vai primeiro para o orbital π antiligante da carbonila, não para o orbital sigma antiligante, porque aqui é maior em energia. Então, cuidado que isso daqui não é uma reação E2, embora muitos livros aí de graduação de química orgânica façam você pensar. Essa é uma reação que tem um mecanismo diferente, ela passa por uma base conjugada. Ela é uma eliminação, então, na verdade, chamada de eliminação E1-CB. CB vem de base conjugada. Vamos ver aqui alguns casos onde a eliminação sim, aquela que eu mostrei para vocês lá na primeira parte dessa aula, ela é favorecida. Olha esse modelo aqui. Quando você tem esse sistema cíclico, rígido, posicionado aqui para cima um oxigênio com um grupo tosilato. Isso daqui é um bom grupo abandonador. Desse lado aqui, ó, do lado direito desse carbono que tem o grupo abandonador, eu tenho aqui, na posição trans em relação ao grupo abandonador, um grupo nitro. Aqui para cima um átomo de hidrogênio. Então esse hidrogênio e esse grupo abandonador estão orientados para a mesma face, para o mesmo lado. Estão posicionados numa posição sim, um em relação ao outro. No carbono que está aqui, à esquerda do carbono que tem o grupo abandonador, eu tenho dois hidrogênios, um apontado para cima e um para baixo. Esse hidrogênio aqui de baixo, ele está orientado em uma posição antiperiplanar em relação ao grupo abandonador. Quando você submete essa molécula a condições de eliminação, base forte, temperatura alta, olha o que acaba acontecendo. 97% do seu produto é a formação de uma dupla nessa posição, entre o carbono da direita e esse carbono da esquerda. Está aqui, ó, essa dupla. 3% apenas é produto da formação de uma dupla entre o carbono lá de trás e esse carbono aqui da frente, formando a dupla nessa posição. Uma dupla formada aqui, quando eu olho o reagente, não tem outra saída. Eu só tenho o hidrogênio apontado para cima e o grupo abandonador apontado para cima. Isso aqui é produto de eliminação sim. Aquela eliminação que eu falei que não é sempre favorecida, que é uma reação mais rara. Essa dupla aqui, não, essa dupla aqui já foi formada certamente por uma reação que passou por um estado de transição antiperiplanar. Eu tenho aqui um hidrogênio ó, que espacialmente o par de elétrons consegue acessar, o par de elétrons aqui dessa ligação ó, consegue acessar o orbital sigma antiligante aqui por baixo. Então todo o produto que foi formado aqui foi produto de uma eliminação anti. Mas por que tanto produto de eliminação sim, que não é exatamente favorecido, e pouco produto de eliminação anti? O que ocorre aqui é o seguinte, vamos pensar, olha esse hidrogênio aqui que está no carbono vizinho aqui ao grupo abandonador. Esse hidrogênio aqui está conectado nesse carbono que também está ligado a um grupo nitro. Esse carbono, então, tem um hidrogênio que ele é mais ácido do que os hidrogênios que estão aqui. Se eu remover esse hidrogênio daqui, o par de elétrons vai conseguir se estabilizar por ressonância nesse grupo nitro. Se eu remover aqui, esse mesmo processo não vai poder ocorrer aqui. Eu vou localizar a carga. Quando a base, então, remove esse hidrogênio, pessoal, forma-se o ácido conjugado, o par de elétrons vem na direção do grupo nitro e isso espalha a carga negativa entre os dois átomos de oxigênio e o átomo de carbono. É por isso, então, que é fácil remover o hidrogênio que está posicionado aqui à direita do átomo que tem o grupo abandonador, do átomo de carbono que tem o grupo abandonador. Num segundo momento, o que vai acontecer é o seguinte, quando a carga negativa estiver localizada,
estiver no átomo de carbono vizinho, ó, ela vai estar num orbital P. Esse orbital P passa aqui pela parte de cima da molécula e passa aqui pela parte de baixo. Quando o par de elétrons está aqui na parte de baixo, ele pode ficar de frente para o orbital sigma antiligante da ligação que tem o grupo abandonador. Esse par de elétrons pode então preencher esse orbital sigma antiligante, formar uma dupla ao mesmo tempo que expulsa o grupo abandonador, formando aqui uma ligação dupla entre o carbono da direita e o carbono da esquerda. Então, essa eliminação não é verdadeiramente uma eliminação E2 sim. Se vocês repararem bem, a reação acabou se processando, na verdade, por um mecanismo E1CB, porque passou pela formação de uma base conjugada, que se estabiliza por ressonância, que é esse intermediário que você está vendo aqui. O produto final, o jeito, a estrutura final que ele tem, faz eu olhar para isso daqui, a eliminação foi sim. Foi uma eliminação sim, onde esse hidrogênio que foi removido está apontado para o mesmo lado que esse grupo abandonador. Muito pouco disso daqui foi formado, justamente porque esse hidrogênio é muito mais ácido, então ele favorece a reação ocorrer passando por um caminho E1CB. Olha a diferença quando o grupo nitro é trocado por um anel aromático. Quando a reação é mantida nas mesmas condições, mas agora em vez de um grupo nitro, isso aqui é um grupo fenil, um anel aromático. Olha a diferença, pessoal. Agora 60% do produto, a dupla ligação está aqui. É a saída do hidrogênio que está posicionado em si em relação ao grupo abandonador. 40% aumentou muito, expressivamente, a quantidade de eliminação E2 anti. O que acontece nesse caso? De novo, eu continuo tendo o hidrogênio ácido. Quando você remove esse hidrogênio, o par de elétrons que vem para esse carbono pode ser distribuído no anel aromático. A carga negativa pode ser deslocalizada no anel aromático. Isso quer dizer que esse hidrogênio ainda é ácido. É ácido, mas não tão ácido quando eu tenho um grupo nitro. O grupo nitro tem átomos melhores para acomodar a carga negativa do que átomos de carbono, como é o caso que você está vendo aqui. Além do que, a interação com esse anel aromático leva à perda de aromaticidade do sistema. Isso quer dizer que não é tão favorável assim acomodar a carga negativa aqui como era acomodar a carga negativa lá atrás no grupo nitro. É por isso então que o rendimento da reação passando por esse caminho diminuiu. Conforme eu vou colocando aqui grupamentos que são menos retiradores de densidade eletrônica, eu vou perdendo o rendimento da eliminação que ocorre com esse estado de transição, a reação que ocorre, eliminação sim, que vocês estão vendo aqui, ó, caiu para 60%, e a eliminação anti subiu para 40%. Numa última etapa, você já sabe o que acontece, ó, o par de elétrons pode acessar o orbital sigma antiligante aqui pela parte de baixo e formar a ligação dupla carbono-carbono. Esse rendimento vai diminuindo cada vez mais conforme a habilidade desse grupo de retirar a densidade eletrônica vai diminuindo. Quando eu vou colocando aqui grupamentos cada vez com menos capacidade de retirar a densidade eletrônica, a reação vai ocorrendo por aqui cada vez com maior intensidade. Quando eu coloco aqui grupamentos que doam densidade eletrônica, ou seja, se eu colocar aqui um átomo de nitrogênio com par de elétrons livre, essa base conjugada não vai ser formada de jeito nenhum. E eu vou fazer o rendimento disso daqui cair a zero. Virtualmente isso daqui vai a zero. E eu vou ter 100% do produto de eliminação anti. Então, quanto mais capacidade de retirar a densidade eletrônica esse grupamento tem, maior o rendimento da eliminação sim. Quanto maior a capacidade de doar densidade eletrônica, isso daqui diminui. E isso daqui aumenta cada vez mais. Outra reação que a gente vai estudar é a reação de eliminação-adição pelo mecanismo do benzino. É uma reação diferente daquela substituição nucleofílica aromática que você viu antes. Ó. Tá vendo que agora eu não tenho grupos retiradores de densidade eletrônica nesse reagente? Se você misturar bromo-benzeno com amideto de sódio em amônia líquida, o que acaba acontecendo é que esse grupo NH2, ó, ele acaba conectado ao carbono que estava aqui conectado inicialmente ao átomo de bromo. E eu parto de bromo-benzeno para formar anilina. Agora,
como que essa reação ocorre? Será que é o mesmo mecanismo que nós vimos anteriormente? É estranho, porque nós discutimos que para a reação de substituição nucleofílica aromática acontecer, lembra? O par de elétrons tem que atacar, quebrar a dupla, mas aí eu tenho que ter grupos aqui em volta que acomodem essa carga negativa para a reação valer a pena, senão ela acaba não ocorrendo. Não é o caso aqui. Tem algo estranho. Como que essa reação ocorre então? Essa reação ocorre, na verdade, por um mecanismo diferente. Você tem que usar bases muito fortes. Por exemplo, se nessas mesmas condições você misturar bromo-benzeno com soda cáustica, NaOH-, você não troca esse bromo por um grupo OH. A reação não ocorre. Tem que ser uma base muito mais forte, como, por exemplo, aqui o amideto de sódio. Então, qual que é o mecanismo? Se não é substituição nucleofílica aromática, como que essa reação está acontecendo? Lá atrás, os cientistas também ficaram curiosos. Eles quiseram saber por qual caminho essa reação está se processando. Então eles decidiram fazer o seguinte: vamos fazer essa reação com carbono marcado. Vamos marcar esse carbono que está ligado ao grupo abandonador com carbono 14, porque é fácil de rastrear onde é que ele foi parar no final da reação. Quando eles analisaram o produto, parte do produto, o átomo de carbono marcado era aquele ligado ao nucleófilo utilizado, ao íon amideto. Estão vendo? O bromo saiu e deu lugar ao grupo NH2. Só que isso daqui representava 50% das moléculas. A outra 50%, a outra parte, a metade das moléculas, o carbono marcado estava aqui em cima e o nucleófilo tinha se acoplado aqui no carbono vizinho ao átomo de carbono 14, que era o átomo de carbono marcado. Espera aí, agora então não faz sentido. Isso quer dizer que realmente essa reação não é uma substituição nucleofílica aromática. Se ocorresse assim, ó, o par de elétrons ataca esse carbono, a dupla se quebra e vem para esse carbono de baixo. Quando a dupla volta a ser formada, expulsa o grupo abandonador e fica o grupo NH2 conectado. Se fosse assim o mecanismo, não justifica esse grupo NH2 ter entrado aqui no carbono de baixo. Como que essa reação aconteceu? Não está fazendo sentido. Então, baseado nesse resultado experimental que eles obtiveram em laboratório, veio a proposta de mecanismo de reação. Como essa reação deve estar acontecendo? Numa primeira etapa, o íon amideto é uma base muito forte. E os hidrogênios vizinhos ao átomo de bromo conectado ao carbono, eles têm uma característica levemente ácida. Por que característica levemente ácida? O bromo é levemente eletronegativo, ele polariza essas ligações na direção dele. Essa polarização já é o suficiente para essa base, uma base muito forte, o amideto, remover esse hidrogênio, quebrando a ligação carbono-hidrogênio. O par de elétrons, então, vai na direção desse átomo de carbono e fica agora num orbital sp2 hibridizado, formando esse ânion. Esse ânion, então, pode se estabilizar por efeito indutivo, pela presença desse átomo de bromo que está aqui nesse ânion, ao mesmo tempo que forma uma molécula de amônia neutra. Num segundo momento, o que deve acontecer é o seguinte: os cientistas pensaram, o bromo é um bom grupo abandonador. Eu tenho aqui uma base, um par de elétrons extremamente instável, vizinho aqui, ó, um excelente grupo abandonador. Então eles imaginaram o seguinte: talvez esse carbono esteja usando esse par de elétrons para se sobrepor o orbital sigma antiligante dessa ligação carbono-bromo, formando aqui uma ligação tripla, ao mesmo tempo que o bromo sai como grupo abandonador, formando esse intermediário extremamente raro que é chamado de benzino. É uma molécula neutra, é um sistema cíclico com duas ligações duplas, mais uma ligação tripla. Essa molécula aqui nunca foi isolada como substância pura, mas ela já foi identificada no meio reacional. Várias técnicas já mostraram a existência dela, embora ela não tenha estabilidade suficiente para ser isolada como uma substância pura. Esse intermediário agora ele é absurdamente reativo. O fato dele ser absurdamente reativo e ter ainda no meio reacional íons amideto, o que vai acontecer é o seguinte: como aqui eu tenho duas ligações, como aqui eu tenho uma ligação tripla formada aqui, ó,
formando esse sistema extremamente instável. Já já nós vamos discutir por quê. O que acaba acontecendo é que o íon amideto ataca esse carbono que está fazendo uma ligação tripla, quebrando uma dessas ligações, voltando a formar esse ânion. Forma-se então uma ligação nitrogênio-carbono, ao mesmo tempo que a ligação tripla se rompe e vem na direção do carbono de baixo. Como você está utilizando amônia líquida, numa última etapa, esse par de elétrons deve remover o hidrogênio de uma molécula de amônia, restaurando o íon amideto, que pode ir atrás de outra molécula de bromo-benzeno, fazer exatamente a mesma coisa. Agora, esse é um mecanismo bastante diferente de tudo que a gente já viu. Como que no laboratório foi provado que essa reação ocorre dessa maneira mesmo? Pessoal, olha só, se eu marquei esse átomo de carbono, claro que eu vou mostrar com mais detalhes daí a pouco, mas se eu marquei esse átomo de carbono, ó, o átomo de carbono marcado é esse. 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 O carbono marcado é esse. O íon amideto atacou aqui por cima, mas nada impediria do íon amideto atacar aqui pela parte de baixo, ó. Se o íon amideto atacasse pela parte de baixo, a ligação tripla se quebraria e o par de elétrons viria para o carbono marcado de cima. Eu terminaria com esse grupo NH2 conectado aqui na parte de baixo, o que explica por que metade das moléculas do nitrogênio está acoplado em cima, metade está acoplada embaixo. Isso é para você já começar a pensar por que o experimento marcado, com carbono marcado, provou que o mecanismo é assim mesmo. Outro detalhe a respeito, antes de falar disso, vamos falar sobre o benzino. O benzino, pessoal, então aqui, ó, só terminando mostrando para vocês, ó, se esse nitrogênio atacasse por baixo, a ligação se quebraria, viria para o carbono de cima e eu terminaria com ele acoplado pela parte de baixo. Agora vamos falar um pouco mais sobre o benzino, que é esse intermediário extremamente reativo. Como que essa ligação tripla foi formada aqui? Se você lembrar da primeira aula de mecanismos, a gente falou que uma ligação tripla ela é linear ao longo aqui das duas ligações π. Isso aqui tem que estar no ângulo de 180. No anel aromático isso não é possível. Quando você pensa nas ligações duplas de um anel aromático, ó, essa e essa, sobreposição lateral de orbitais P, orbitais P, orbitais P. Então aqui nós estamos olhando os orbitais P por cima, ó. Aqui é uma ligação dupla, aqui é outra ligação dupla, aqui é outra ligação dupla. Para formar uma ligação tripla, pessoal, nessa posição, em um eixo do espaço eu teria dois orbitais P sobrepostos. Para formar a tripla eu precisaria ter dois orbitais P alinhados, ó, nesse eixo do espaço, a 90 graus em relação onde já está a primeira ligação π. A segunda tinha que estar aqui, ó, nessa posição e nessa posição. E essa ligação sigma e essa ligação sigma tinha que estar reta. Como isso não é possível, o que se propõe para esse intermediário benzino é o seguinte, é que a outra ligação, a ligação que dá origem à ligação tripla, na verdade não é uma sobreposição de orbitais P. Esse orbital P que estaria perpendicular aqui com esse orbital P que estaria perpendicular aqui. Na verdade, ele é um tipo raríssimo de ligação química que envolve a sobreposição lateral de dois orbitais sp2. Quando o hidrogênio é removido, o par de elétrons fica no orbital sp2. Quando o átomo de bromo vai embora, o par de elétrons se sobrepõe ao orbital sp2 da ligação carbono-bromo, formando a terceira ligação, que dá origem à ligação tripla. A primeira ligação, a ligação dupla, é aquela ligação que está alinhada ao anel aromático. A outra ligação que dá origem à terceira ligação, ela está perpendicular ao sistema conjugado do anel aromático. Ó. Aqui estão os orbitais P alinhados do anel aromático. Agora, 90 graus, no mesmo plano do anel aromático, está aqui a terceira ligação. Uma ligação extremamente rara, que você não conhecia lá dos seus cursos de graduação, mas que é a única proposta plausível para o benzino, que é esse intermediário extremamente reativo e que reage com muita facilidade com o íon amideto que está presente no meio de reação. Outro detalhe dessa reação é que ela é extremamente regioseletiva.
Essa regioseletividade também depende dos grupamentos que estão conectados ao anel aromático. Olha esse exemplo aqui. Se eu tiver conectado aqui em cima no anel aromático o grupo CF3, 3 átomos de flúor ligado a um carbono, e esse grupo ligado ao anel aromático, e aqui em orto em relação a ele eu tenho um bom grupo abandonador, que é o átomo de cloro, e eu submeto essa molécula à reação que você acabou de ver, amideto de sódio em amônia líquida, a maior parte do produto é essa daqui, ó, aquela que o grupo NH2 se conecta em posição meta em relação a esse grupo CF3. Como que a gente explica isso? O que está acontecendo? Primeira etapa é a mesma coisa que você já sabe. O íon amideto remove o hidrogênio que está vizinho ao átomo de cloro, formando esse intermediário. O par de elétrons, então, forma a terceira ligação, que dá origem a essa ligação tripla do benzino. E agora você já sabe que essa ligação tripla, ela na verdade não são duas ligações π. Ela é uma ligação π e a outra é uma sobreposição lateral de dois orbitais hibridizados sp2. Esse orbital sp2 com esse orbital sp2 e dá origem à ligação tripla. E aí duas coisas podem acontecer. Agora o íon amideto pode atacar o carbono de baixo ou ele pode atacar o carbono de cima. Os dois são igualmente reativos. Igualmente reativo se eu não tivesse esse grupo CF3. Olha o que vai acontecer então. Se ele atacar pela parte de cima, a tripla ligação se rompe e o par de elétrons vem para o carbono de baixo. Numa última etapa, essa base remove o hidrogênio do íon amideto, esse par de elétrons remove o hidrogênio da amônia e restaura o íon amideto. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que o íon amideto ataque pela parte de baixo, a tripla se quebre e o par de elétrons vá para o carbono de cima. Na última etapa, esse par de elétrons remove o hidrogênio da amônia, dá origem ao íon amideto e o produto é aquele que o grupo NH2 se acoplou pelo carbono de baixo do intermediário benzino. Como explicar que é o caminho de baixo que é o caminho que está ocorrendo com maior intensidade? É esse produto aqui que é o produto que aparece em grande quantidade, não esse produto aqui. O segredo está nos dois intermediários, é a única diferença nos dois mecanismos, pessoal. É esse intermediário e esse intermediário. O que esse daqui tem que parece ser tão melhor do que esse? O que esse intermediário tem de melhor é a vizinhança com esse grupo fortemente retirador de densidade eletrônica. O efeito indutivo ajuda a estabilizar esse intermediário e eu ainda tenho a possibilidade de sobreposição parcial dessa carga negativa com os orbitais antiligantes das ligações carbono-flúor. Elas podem se alinhar no espaço de forma que ocorra uma sobreposição parcial que ajuda a estabilizar essa carga negativa. Lembra que a presença de átomos eletronegativos diminui o nível de energia do orbital ligante, mas também diminui o nível de energia dos orbitais antiligantes, facilitando o acesso de pares de elétrons, o que explica por que esse intermediário aqui se forma com maior facilidade e acaba dando origem a esse produto que vocês estão vendo aqui. Por isso que essas reações são regioseletivas. Um exemplo aí que está na lista de exercícios de vocês, é retirado de um artigo, é esse modelo aqui, ó. É uma substituição nucleofílica aromática. Essa não passa pelo mecanismo do benzino. É só para a gente lembrar e discutir algumas coisas. O exercício pede para você escrever o mecanismo dessa reação e explicar essa seletividade. Por que esse nitrogênio preferiu se acoplar nesse carbono aqui de baixo e não no carbono de cima? O que acontece aqui, pessoal, é o seguinte. Esse par de elétrons atrai esse carbono que é positivo devido à conexão com o átomo de flúor. Lembra que a gente discutiu no vídeo 1 que o que acelera a primeira etapa dessa reação é eu ter átomos aqui, não necessariamente um bom grupo abandonador, mas um átomo que vai aumentar a carga positiva aqui para facilitar o primeiro ataque. Ocorreu o primeiro ataque, olha o que eu tenho aqui na posição para em relação onde ocorreu o ataque. Uma carbonila de cetona, ó. Estão vendo aqui? Essa carbonila de cetona pode acomodar a carga negativa do intermediário, do carbânion que é formado. Aqui eu já desenhei, ó, de uma vez. Atacando esse carbono, quebra-se a dupla, esse par de elétrons já vem para cá,
formar essa ligação dupla carbono-carbono. Essa dupla já se quebra e vem nessa direção, quebrando essa que vai na direção do oxigênio. Você pode desenhar no seu caderno cada um dos contribuintes de ressonância. Essa carbonila está numa posição muito boa para estabilizar o intermediário. Numa última etapa, tudo isso pode voltar para trás e expulsar agora o átomo de flúor. Quando eu comparo o flúor com o átomo de nitrogênio, agora o flúor vai sair como grupo abandonador e eu vou terminar com a ligação carbono-nitrogênio formada. Agora, por que no carbono de cima não é a mesma coisa? Embora aqui também exista uma carga positiva muito grande. Pessoal, se ocorrer o ataque aqui, ok, quebra-se a dupla, ela vem nessa direção, que vem nessa direção até alcançar esse carbono impara em relação ao carbono onde o nucleófilo atacou. Olha esse par de elétrons, agora de frente para o par de elétrons livres dessa amina. Isso aqui é repulsão eletrostática, isso não é um grupo retirador de densidade eletrônica. O par de elétrons livres de um nitrogênio é um grupo doador de densidade eletrônica. Esse intermediário aqui é muito mais instável do que esse intermediário. É por isso, então, que ocorre essa seletividade. O nucleófilo ataca nesse carbono e não no carbono de cima. A gente consegue explicar em função de quem está na posição par em relação onde ocorre o ataque do nucleófilo. Então, é esse tipo de coisa que você vai ter que explicar nos exercícios aí do livro. Então, agora você vai ler o livro, o texto, Miller, no capítulo 3, o item 1.6, a partir da página 118, e vai resolver os problemas 3.9 e 3.10. A leitura adicional é o capítulo 9 do Karen, item 9.5, 9.5.1 e 9.5.2.